Imagine que o LoL foi frio o suficiente para abandonar o Luffy em Marineford. Sem o submarino como rota de fuga, o Bug entra em pânico e deixa o garoto cair direto no gelo. Isso obriga o Shanks a intervir muito mais cedo para salvar o menino quebrado. Na história original, o resgate cria uma dívida de vida intocável entre os dois capitães. Só que nesta linha do tempo, o instinto de sobrevivência vence. O Law observa os lasers rasgando a baía e a fúria implacável do Akainu se aproximando. O risco de aniquilação da sua tripulação é inaceitável. Ele ignora qualquer heroísmo e ordena o mergulho imediato. O Bug fica sem chão e solta o Luffy no ar. O Akainu avança para o golpe final, mas a espada do Shanks segura o magma. O Ruivo recolhe o menino antes do impacto. A promessa do chapéu não acaba ali, mas ganha uma rachadura dolorosa. Vamos voltar ao instante em que essa mudança nasce. Capítulo 578. A Baía de Marineford virou um moedor de carne, e o Akainu acabou de atravessar as costas do Jinbe com um soco de magma. Na água, o submarino amarelo do LoL está posicionado para o resgate. Só que, em vez de gritar ordens de apoio, o cirurgião da morte apenas observa. Ele vê o Kizaru preparando uma chuva de lasers no céu. Do outro lado, a fúria do Akainu derrete tudo no caminho. O cálculo na cabeça do LoL é frio e puramente matemático. O risco de aniquilação da própria tripulação passou do limite aceitável. A decisão está tomada. Ele vira pro Beppo e a ordem sai seca. Mergulhem, agora. O Polar Tang afunda nas águas escuras, cortando a única rota de fuga que restava. O problema é que, lá no alto, o Bug continua voando com o Jinbe e o garoto desmaiado nos braços. Ele procura o alvo amarelo para pousar, mas só encontra o mar vazio. O pânico bate na hora. Apavorado com os tiros de luz cruzando o ar, o palhaço perde o controle e solta o peso morto. Luffy e Jinbe despencam para o gelo exposto, separados pela queda e pela confusão da baía. O Akainu não perde a chance. Ele avança primeiro na direção do Chapéu de Palha, decidido a apagar a linhagem de Dragon naquele instante. Só que a guerra inteira sente a mudança quando uma lâmina entra no caminho. Shanks segura o magma antes do golpe final tocar o garoto. A entrada precoce do Ruivo abre uma janela mínima. Ben Beckman e Luke Roos criam um corredor curto, enquanto Marco, Vista e outros remanescentes seguram a pressão por segundos e puxam Jinbe por outra rota. Sengoku hesita. Atacar outro Yonko ali poderia entregar vantagem demais a Teach. Como consequência direta dessa interferência, a sobrevivência de Luffy agora depende inteiramente do bando do Ruivo. A partir daquele momento, a rota de fuga de Marineford toma um rumo completamente inédito. Na história original, Luffy acorda em Amazon Lily e destrói a floresta em puro desespero. Aqui, ele desperta direto no convés do Red Force, cercado pela tripulação do Shanks e longe de Jinbe, que segue vivo, mas gravemente ferido em outro navio aliado. O peso da morte do Ace esmaga a mente do garoto na hora. Sem Jinbe presente para lembrá-lo imediatamente do que ainda existe, o desespero ganha mais espaço. Não apaga quem Luffy é, mas atrasa o momento em que ele consegue respirar de novo. Com as mãos trêmulas, o Luffy estende o chapéu de palha na direção do Shanks. Ele tenta devolver o tesouro, não como o grande pirata da promessa, mas como uma criança completamente derrotada. Só que o Shanks recusa. Com um olhar severo e em absoluto silêncio, o Yonkou empurra a aba de palha de volta para a cabeça do garoto que chora. Na nossa linha do tempo, o grito por mais força ecoa numa praia vazia. Aqui, Luffy encara o rosto do Yonkou que inspirou sua jornada e pede treinamento. Não é um pedido calmo. É um garoto quebrado tentando transformar culpa em alguma chance de proteger os outros. Shanks olha para o menino e toma uma decisão pesada. Ele não tenta apagar a impulsividade de Luffy nem fabricar um soldado. O Ruivo entende que o garoto precisa de autocontrole, hack e leitura do novo mundo antes que a vontade de proteger vire outra tragédia. O Ruivo assume a responsabilidade de guardar Luffy por um tempo e prepará-lo para a brutalidade do novo mundo. Rayleigh percebe que o menino já está sob a asa de Shanks, cancela a rota até Amazon Lily e volta para Sabaody sem ocupar o lugar de mentor principal. Na história original, Rayleigh ensina os fundamentos do hack com paciência em Rusukaina. Aqui, a tripulação de um Yonkou mostra outro tipo de aula: domínio emocional, leitura de território, peso político dos imperadores e a diferença entre coragem e correr para morrer. O objetivo é simples: garantir que o garoto tenha força para escolher melhor quando tudo desabar. Luffy tenta endurecer para honrar Ace e Shanks,
mas sua natureza continua vazando nas refeições barulhentas, nas risadas curtas e na raiva contra qualquer corrente. Assim, o garoto sorridente de East Blue não desaparece. Ele fica mais escondido atrás do trauma. Em algum momento, Shanks conta sem demonizar Law. O submarino estava ali, mas escolheu salvar o próprio bando. 2 anos depois, Luffy volta menos ingênuo, atento a manipulações e protetor da própria tripulação. O tempo passa e o bando se reúne em Sabaody com um capitão mais sério. O treinamento com Shanks não transformou Luffy em Law, mas ensinou o garoto a sentir perigo político antes de sorrir para qualquer convite vindo do Novo Mundo. A descida até a Ilha dos Homens Peixe é resolvida em questão de dias. Eles varrem as ameaças locais com eficiência militar e sobem direto para o Novo Mundo. O navio atraca nas costas de Punk Hazard, sob vigilância absoluta. A exploração da Ilha de Gelo e Fogo avança sem nenhum pingo daquela curiosidade infantil de antes. O grupo de Luffy chega ao local e se depara com o cenário de destruição deixado pelo confronto de Law contra os marinheiros. Na história original, esse reencontro se inicia no fim do capítulo 662, quando Luffy avista o Law e grita: "É você!". Ele abre um sorriso gigante, mas a conversa amigável e o agradecimento pelo resgate em Marineford que viriam a seguir são cancelados. Só que sem a dívida de vida, o reencontro perde todo o calor. Os 2 capitães se encaram no meio do gelo como 2 estranhos extremamente perigosos. O Luffy não relaxa a postura em nenhum momento. Ele mantém os punhos cerrados e mede o cirurgião da morte de cima a baixo com um olhar afiado. Do outro lado, o Law recua um passo. Ele tenta ler a atitude intimidadora do garoto e percebe na hora que não tem nenhum favor para cobrar. O médico vira um aliado possível, mas sem a confiança automática que existiria depois de Marineford. Luffy lembra do que Shanks contou. Law não a odiou, apenas fez uma escolha fria pelo próprio bando. Essa diferença não vira rancor cego, mas deixa cada palavra pesada e suspeita. Enquanto isso, nos bastidores de Punk Hazard, outra peça já se movia. Sem a dívida de vida, a famosa aliança pirata nasce torta. Law propõe o plano para derrubar Kaido ali mesmo na neve. Ele ainda aposta que o nome de um Yonko vai acender os olhos de Luffy. Mas agora não existe gratidão suficiente para cobrir as lacunas. O garoto, inspirado pela postura do ruivo, cruza os braços e responde do jeito mais Luffy possível. Kaido parece divertido, mas ele não entra em plano de capitão que já escolheu mergulhar enquanto gente caía no mar. Ele quer saber quem será usado como isca e onde sua tripulação entra nisso. Na história original, Luffy aceita a proposta no capítulo 668 por instinto e empolgação. Aqui, o instinto continua, só que vem acompanhado de perguntas duras. Law trava o maxilar ao perceber que a história do submarino amarelo chegou até Luffy e que ele perdeu a vantagem de parecer salvador. A necessidade fala mais alto que o orgulho. Derrubar um Yonko sozinho continua sendo suicídio, e Law precisa da força bruta do bando para destruir a produção de Caesar. Sem vender todas as cartas, ele revela o alvo imediato: quebrar a rede de Smiley protegida por Doflamingo. Luffy ouve e finalmente concorda, não porque confia em Law, mas porque já viu crianças dopadas, gás venenoso e experimentos virarem mercadoria naquela ilha. Se Doflamingo lucra com isso e alimenta Kaido, então já entrou na mira. Os 2 apertam as mãos, selando um pacto útil, desconfiado e cheio de limites. Sem a dívida de vida, o acordo nasce sob cobrança mútua. O aperto de mãos entre Law e Luffy no gelo é tenso, não porque Luffy queira mandar em tudo, mas porque nenhum dos 2 aceita apostar a tripulação inteira numa confiança que ainda não existe. O garoto treinado por Shanks dita as regras do jogo na mesma hora. Ele proíbe que sua tripulação sirva de isca para a marinha. A ordem de Luffy é inegociável. O resultado é que Law perde margem emocional para improvisar. Na história original, ele também se expõe, luta e esconde cartas, mas Luffy compra o risco sem exigir tantas explicações. Aqui, cada movimento do médico vem acompanhado de cobrança, vigilância e menos cobertura caso algo saia torto. Assim, forçado por Luffy a poupar seu bando, Law é obrigado a conter Smoker no portão. Só depois ele segue para a linha de frente no laboratório, sem achar que o aliado vai aceitar qualquer desvio. Ele avança contra Vergo sabendo que, se omitir demais, pode quebrar a aliança ali mesmo. A invasão ao laboratório é rápida e brutal. Law se prepara para enfrentar Vergo, agindo sob a pressão da sua nova aliança com os Chapéus de Palha. Só que essa exposição constante cobra um preço alto. Enquanto Law atrai toda a atenção militar no laboratório, Luffy age de forma cirúrgica para isolar o Caesar.
Ele cumpre o contrato à risca, deixando o Law totalmente sobrecarregado e sozinho contra o Vergo. Avançando pelo laboratório, o capitão cumpria sua parte do contrato com uma precisão impiedosa. Qualquer emboscada no caminho era esmagada em segundos por uma chuva de socos cobertos de hack. A evacuação das crianças gigantes acontece sem nenhum desvio de rota. Eles invadem o laboratório de Caesar como uma corporação hostil, cumprindo as metas de um contrato. Nos bastidores, Law intercepta Vergo praticamente sozinho, como a rota da ilha ainda exige. O médico consegue fatiar a estrutura ao meio, mas sofre danos físicos brutais e paga mais caro por esconder peças do plano de um parceiro que não oferece confiança gratuita. Ele sente que virou o ponto de maior risco da operação e odeia cada segundo disso. O grupo captura Caesar com sucesso, mas ninguém faz festa ou comemora como se tivesse nascido uma irmandade. A vitória funciona, só que deixa Law mais ferido, mais exposto e mais ressentido. A cena lembra menos uma amizade pirata e mais uma parceria de necessidade, com cada lado testando até onde o outro aguenta. O pacto de Punk Hazard fica de pé, mas sai marcado por ressentimento. A vitória aponta para Dressrosa e Law já entende que não será carregado no colo. Sem a dívida de vida, qualquer imprevisto pesa mais. O navio atraca em Dressrosa e o plano colapsa quase de imediato. Eles descobrem na ilha que a renúncia de Doflamingo noticiada no jornal era uma farsa desmentida pela CP0, e a confiança frágil entre os capitães sofre o primeiro golpe real. Law cai direto na armadilha na ponte de Green Beat. Ele se vê pressionado por Doflamingo sorrindo no ar de um lado e pela gravidade do almirante Fugitora do outro. Sem saída limpa, o médico liga para Luffy para encerrar a aliança, mas os estrondos no Denden Mushi entregam a situação crítica. Na história original, Luffy escuta a luta pelo caracol e se desespera querendo ajudar, mas está preso no Coliseu. A diferença aqui não é falta de coração, é que ele toma a decisão tática de focar na fábrica de Smile, sem aquela certeza automática de que Law é um amigo. Nesta linha, Luffy segura o Denden Mushi e fica sério. Ele escuta a ponte tremendo, percebe o cheiro de armadilha e segura a vontade de sair correndo sem plano. Shanks ensinou isso. Proteger alguém também pode exigir não abandonar o resto do bando no tabuleiro. O garoto dá uma ordem rápida e direta. Manda Law aguentar o máximo que puder, mas se recusa a enviar qualquer ajuda para Green Beat. A ordem é clara. A tripulação vai focar exclusivamente na fábrica, deixando o aliado por conta própria. Essa escolha pragmática muda tudo. Luffy não age por indiferença, mas sim pela necessidade de garantir que a fábrica seja destruída. Ele mantém o foco no objetivo principal, aceitando friamente o risco do Law ser capturado. Do outro lado da linha, o silêncio entre uma resposta e outra dói mais que um não. Law entende o preço de uma aliança sem laço verdadeiro. Ninguém vai rasgar o próprio plano por ele no primeiro grito. Ele não foi traído, mas também não foi escolhido. O custo desse pragmatismo do Luffy é brutal. Law enfrenta Doflamingo e Fugitora praticamente sozinho tempo demais. Ele cai baleado no asfalto, é capturado e levado ao palácio. A situação segue assim até Doflamingo isolar a ilha com a gaiola de espinhos, cenário onde, mais tarde, Law tem seu braço arrancado. Sem a dívida de vida, Dressrosa ainda vira um inferno. Doflamingo ergue a gaiola e corta qualquer rota de fuga, prendendo civis, piratas e marinheiros no mesmo tabuleiro. Para Luffy, aquilo não é só obstáculo de missão, é uma ilha inteira transformada em coleira. Law sobrevive ao massacre, mas chega ao palácio mutilado e exausto. Sangrando no chão, ele tenta um último ataque suicida não porque confia em Luffy, mas porque Doflamingo ainda está de pé. O contrato frio termina ali, diante de um tirano que nenhum dos dois consegue ignorar. Ele avança cambaleando e crava o Gamma Knife direto no peito do inimigo. Doflamingo tosse sangue, dobra o corpo e quase perde o controle por um CS. Então usa os fios para costurar os próprios órgãos, transformando até a própria carne em mais uma marionete. Na história original, o capítulo 780 mostra Luffy gritando de horror ao ver Law cair quase morto. Aqui, o susto é mais contido, mas não vazio. O garoto fecha o punho, sente a culpa do atraso e entende que Doflamingo está fazendo aquilo com todo mundo em Dressrosa. Nesta linha, Luffy não desaba em lágrimas. Ele observa Doflamingo levantar o pé para esmagar o crânio do cirurgião derrotado e fica imóvel por um sés perigoso. Não é frieza, é o instante em que ele decide onde colocar toda a raiva. Aí o chapéu de palha se move e bloqueia o golpe com um chute pesado. Ele não entra na briga por uma amizade profunda com Law.
Entra porque Doflamingo é um obstáculo que impede seu avanço no Novo Mundo, mostrando o foco letal que aprendeu com Shanks. O garoto avança para derrubar o homem que transforma a liberdade em teatro de fios. Caído nas pedras, Law percebe a diferença cruel. Luffy não o vê como irmão de batalha, mas também não aceita deixá-lo morrer como objeto descartável de Doflamingo. O vilão ri e tenta provocar o oponente transformando o chão em fios. Só que o treinamento com Shanks ensinou Luffy a não morder qualquer isca verbal. Ele olha para a cidade sendo empurrada pela gaiola e responde com uma frase seca sobre odiar coleiras. Sem dizer mais nada, o pirata morde o braço e ativa o Gear 4. Ele não faz um discurso longo, mas cada golpe deixa claro o motivo. Doflamingo é um obstáculo no seu caminho, e Luffy está ali para derrubar essa barreira e continuar avançando. Na nossa linha do tempo, a batalha final carrega um drama emocional aberto. Aqui, o confronto fica mais direto e tenso. Luffy luta com menos sorriso e menos improviso, usando o hack treinado com Shanks para reduzir brechas sem perder a fúria contra a tirania. Doflamingo recua suando frio ao encarar a pressão do garoto. Não é uma aura assassina vazia. É a vontade de alguém que viu Ace morrer e decidiu nunca mais deixar um tirano decidir quem pode respirar, andar ou escolher o próprio futuro. O King Kong Gun desce do céu pesado, rápido e sem floreio. Doflamingo cai esmagado não por uma amizade perfeita com Law, mas porque era o obstáculo que bloqueava o caminho de Luffy no Novo Mundo. A libertação de Dressrosa vira só consequência colateral desse pragmatismo. E com o fim da batalha, o cenário muda. Sem a dívida de vida, o fim do contrato encerra quase tudo entre eles. Doflamingo acaba acorrentado pela marinha e a fábrica de Smile vira poeira. Com seu objetivo pessoal cumprido, Law rompe a aliança unilateralmente antes de irem atrás do Kaido, deixando a conta emocional em aberto, cheia de culpa e desconfiança. Na história original, o capítulo 800 entrega a formação da Grande Frota com um banquete gigante. O Law descansa no meio da festa, acolhido como um verdadeiro amigo do bando. Só que a realidade desta linha é bem mais fria. O cirurgião não fica para comemorar a vitória de ninguém. Mesmo gravemente ferido, Law declara a aliança encerrada. Ele corta as relações a sangue frio. Luffy aceita o fim do pacto e os Chapéus de Palha traçam uma rota totalmente independente pelo Novo Mundo. Law avisa que no próximo encontro serão rivais declarados e desaparece antes do banquete. Não existe despedida emocionada na beira da praia. Ninguém faz promessa de lealdade eterna para o futuro. Law segue por uma rota discreta rumo aos seus, enquanto o navio aliado que leva Luffy para fora de Dressrosa prepara outra partida. Enquanto isso, do outro lado da ilha, Luffy recebe a notícia da partida sem surpresa, não sem coração. Ele aceita a lealdade da Grande Frota, mesmo recusando beber o cálice de saquê, porque aqueles capitães insistem em escolher segui-lo contra sua vontade inicial. A diferença é que agora ele entende melhor o peso político de gente demais carregando seu nome. Os dois capitães sabem o que esse silêncio significa. Quando seus caminhos se cruzarem de novo, podem dividir um inimigo ou disputar o mesmo tesouro, mas não existe promessa de parceria permanente. A ilusão de amizade fácil morre. No lugar dela fica um respeito torto e perigoso. Luffy encara o horizonte com um olhar mais duro, mas ainda vivo. A inocência pura de East Blue ficou ferida em Marineford e polida por Shanks, não enterrada. Ele segue querendo ser livre à própria maneira, só que agora sabe que liberdade também exige escolher melhor em quem confiar.